Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, os servidores deste Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, aos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara. Declaro aberta a 44ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura. A presidência convida o vereador Jaime Evaristo para fazer a leitura do versículo bíblico. Senhor presidente, assim diz: a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Provérbios 12, 25. Foi lido, senhor presidente. Obrigado, vereador Jaime Evaristo. Antes, porém, de passarmos a palavra ao nosso primeiro secretário, gostaria de cumprimentar o público presente, também o telespectador que nos assiste pela TV Câmara, e registrar a presença do Sindicato do Servidor Público Municipal, a nossa presidente, a Jane, aqui presente, mais a diretoria da entidade e servidores, que na tarde de hoje visita o Poder. Sejam muito bem-vindos e leve o nosso abraço, nosso carinho a todo servidor público dessa cidade, que tanto faz bem para a cidade de Joinville. A presidência convida o primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas. Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, recebemos da vereadora Ana Rita Negrini Hermes a emenda modificativa número 1/2019 ao projeto de lei complementar número 29/2019, que modifica o teor do artigo 8º-B, incluído pelo artigo 1º do projeto de lei complementar número 29, para sanar vício de linguagem, incorreção de técnica legislativa ou lapso manifesto. Vereador Natanael Jordão, recebemos a emenda modificativa número 1/2019 ao projeto de lei ordinário número 103/2019, que modifica o inciso 3º do artigo 2º do projeto de lei ordinário número 103/2019 e renumera os incisos seguintes. Da vereadora Iracema do Retalho, recebemos o projeto de lei complementar número 31/2019, que institui a aplicação de instrumentos de triagem do autismo para crianças atendidas nas unidades básicas de saúde no município de Joinville e da outras providências. Do vereador Ninfo Kenny, recebemos o projeto de lei complementar, número 32/2019, que altera a lei complementar 470/2017, a qual redefine e institui respectivamente os instrumentos de controle urbanístico, estruturação e ordenamento territorial do município de Joinville, modificando faixa viária constante no item 1.15 do anexo 9. Do gabinete do senhor prefeito municipal, recebemos a mensagem SEI número 30, de 24 de maio de 2019, capeando o projeto de lei complementar número 33/2019, que altera o artigo 64 e o anexo 6º da lei complementar 470, de 9 de janeiro de 2017, que redefiniu e instituiu, respectivamente, os instrumentos de controle urbanístico, estruturação e ordenamento territorial do município de Joinville, partes integrantes do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do município de Joinville. Do vereador Cláudio Aragão, recebemos o projeto de lei ordinária número 82/2019, que propõe instituir o Festival Estudantil de Música no município de Joinville, a ser realizado anualmente, preferencialmente na última sexta-feira do mês de outubro. Do vereador Ninfo Kenny, o projeto de lei ordinária número 107/2019, institui ou inclui o Instituto da Prescrição Intercorrente no âmbito do processo administrativo no município de Joinville. Do senhor prefeito municipal, a mensagem número 29, de 23 de maio de 2019,
capeando o projeto de lei complementar 112/2019, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar termo aditivo ao termo de permissão de uso firmado com a Associação Beneficente Amigos da Verdade de Joinville, e altera o artigo 1º da Lei 8.124, de 16 de dezembro de 2015, que autoriza a referida permissão. Também do senhor prefeito municipal, a mensagem número 31, de 24 de maio de 2019, capeando o projeto de lei número 113/2019, que altera o artigo 6º da Lei 6.105, de 28 de março de 2008, que altera a estrutura administrativa da administração direta do Executivo e cria cargo e função gratificada. Eram essas as correspondências, senhor presidente. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. Declara aprovada a ata da 43ª sessão ordinária, realizada em 22 de maio de 2019, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação, conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovada a ata anterior. Questão de ordem, encaminhamento regimental, vereador Richer, líder do governo nessa casa. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente. Presidente, eu gostaria que o senhor pudesse colocar para discussão em plenário nesta casa, com base no artigo 191 do nosso regimento, para que nós pudéssemos escutar aqui a presidente do SINSEG, a Jane Becker, haja vista ter aportado nesta casa e essa casa ter trabalhado em conjunto em todas as comissões para que muito rapidamente fosse aprovado um projeto vindo do Executivo em um acordo firmado entre o SINSEG e o governo deste município. Obrigado, presidente. A presidência coloca em discussão o requerimento verbal 191 do Regimento Interno do vereador Richard Harrison. Em discussão, o requerimento, não havendo em votação. Está aprovado. Convido, então, a Jane Becker, presidente do SINSEG, pelo tempo de até 5 minutos para fazer as suas considerações. Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Boa tarde à plenária, que participa hoje da sessão da Câmara de Vereadores do município de Joinville. Sou presidente do SINSEG, vim aqui durante a semana passada para prestar um esclarecimento a respeito do projeto de lei de número 30/2019, enviado pela Prefeitura Municipal de Joinville e pelo Governo Municipal, que diz respeito diretamente aos servidores e às servidoras do município de Joinville. Este projeto trata de um estorno salarial referente ao dia 22 de março de 2019, um projeto que foi acordado numa mesa de negociação entre o Sindicato dos Trabalhadores Públicos do município de Joinville e região e o Governo Municipal de Joinville, na presença do senhor Udo Deller, uma mesa de negociação no dia 2 de maio de 2019. Esse projeto é um projeto em defesa dos servidores e das servidoras do município de Joinville, não é um projeto governamental e foi acordado o estorno de um valor de desconto salarial referente a uma assembleia que ocorreu no dia 22 de março. Então, nós estamos aqui, enquanto entidade sindical, representante desses servidores e das servidoras, solicitando aos vereadores e às vereadoras desta Câmara que votem favorável a este projeto para que nós possamos, ainda na folha de pagamento do mês de maio, poder fazer o estorno do desconto salarial na folha de pagamento dos servidores e das servidoras. Agradeço a atenção e a oportunidade de estar prestando esclarecimentos e, mais uma vez, dando uma ênfase à necessidade de aprovação desse projeto, ainda no dia de hoje, para que a Câmara envie para a Prefeitura a aprovação do projeto e a folha de pagamento do mês de maio possa incorporar este estorno no salário dos servidores. Muito obrigada pela atenção. O SINSEG se coloca à disposição para maiores esclarecimentos.
Obrigada, presidente, pelo uso da palavra. Obrigada. Obrigado, a Jane Becker, presidente do Sinsege. Presidência, em comum acordo com o plenário na tarde de hoje, gostaria de pedir também a compreensão de todos os colegas vereadores, que é o PLC 30/2019, como já foi bem discutido nas comissões técnicas. Quero agradecer a presidência das comissões Finanças, Legislação, todos membros das comissões que também ajudaram para que isso fosse o mais rápido possível vindo ao plenário. Quero fazer um comunicado aos colegas vereadores que nós vamos fazer duas votações, a votação ordinária e a extraordinária. E ainda vamos fazer autógrafo de lei ainda hoje, encaminhar ao Executivo ainda hoje. Peço que a Mara depois já aguarde um pouquinho já para levar ao Executivo. Bom, assim, Jane. Obrigado mais uma vez à presença do sindicato, que com certeza vai ficar até o final aí da sessão. Fique bem com a gente aí. Horário destinado aos partidos. PSB, deu tempo, senhor Ninfo? 9 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, o público aqui presente e a TV Câmara. Eu venho a essa tribuna trazer aqui e ler o projeto Teste da Triagem do Autismo. Para auxiliar no diagnóstico de precoce do autismo, apresentei um projeto de lei complementar que instituiu a publicação do teste de triagem do autismo em crianças atendida nas unidades básicas de saúde de Joinville. O projeto garante a aplicação de um questionamento extremamente simples, com questões do tipo sim ou não, que devem ser respondidas pelos pais das crianças entre 16 e 30 meses de idade, que estejam acompanhando o seu filho durante o atendimento nos postos de saúde. As respostas são relacionadas ao comportamento da criança, leva apenas alguns minutos para ser preenchida. A soma total dos pontos vai indicar a presença de sinais do autismo. Em caso de pontuação elevada, é fundamental que a criança siga para uma avaliação com o especialista. Esse teste não envolve custos adicionais ao município, porque não necessita de equipamentos, exames do laboratório. Se for aprovado o projeto, vai permitir uma ação em tempo mais adequada, garantindo que sejam realizados os tratamentos que vão ajudar no desenvolvimento da qualidade de vida das pessoas com autismo e de suas famílias. Esse projeto é porque muitas famílias, elas não notam que o seu filho sofre de autismo. Muitas vezes é descoberto muito tarde. Daí o tratamento muitas vezes não vai fazer efeito. Como esse projeto não tem custo adicional, não precisa de laboratório, então é muito importante. É apenas uns 5 minutos a mais para os atendentes fazer pergunta para os pais, sim ou não. Assim são salvas muitas crianças no começo do autismo. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Iracema. Aí no tempo do partido do PSB, o vereador Ninfo. Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, boa tarde a todos. Na semana passada nós tivemos em Joinville um evento que eu reputo dos mais importantes
quando aqui se fez presente Carlos Alexandre da Costa, que é o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, assim como também o senador Jorginho Melo, que num evento lá no Parque Pirini, inicialmente na Casa Suíça, houve um jantar na terça-noite, na quarta-noite, e quinta de manhã foi apresentado esse projeto Emprego e Produtividade, que realmente revoluciona, de alguma forma, o propósito empresarial do país. Entenda a mobilização, o programa Mobilização pelo Emprego e Produtividade é uma iniciativa do Ministério da Economia, por meio da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, em parceria com o governo estadual e SEBRAE. O projeto passará por todas as unidades da federação para mobilizar governos locais, representantes do setor produtivo, na direção de aprovar políticas públicas que possam simplificar a vida de quem produz e gera emprego. O objetivo, pois, é disseminar as iniciativas e programas mapeados pela Secretaria para a remoção dos obstáculos à produtividade e à competitividade, engajar atores locais para a plena implementação das melhores práticas. Portanto, esse plano prevê promover a modernização das empresas por meio do fomento, inovação, digitalização e capacitação gerencial. Vejam, gente, nós tivemos a presença do vereador Maurício Peixer lá, o Mauricinho também esteve, me parece que Pelé também esteve conosco, um projeto que realmente, de alguma forma, tira o governo das costas do empresário, permitindo que ele possa produzir mais com menor custo e com maior capacidade. A presença de Carlos da Costa, esse moço nos impressionou pela sua competência, pelo conhecimento que ele tem e porque, especialmente, é braço direito de Paulo Guedes, que é o grande ministro da Economia. E ele conta para a gente uma frase que eu achei muito interessante, que o Brasil sempre foi mais do que lhe é contado para nós. Portanto, o propósito desse projeto é destravar o Brasil. Vocês terem uma ideia, e um comentário que ele fez, o gás liquefeito que o Brasil consome, ele é pago na faixa de 13 a 14 dólares por metro cúbico, quando que os Estados Unidos consegue operar com 2,5 dólares, ou seja, 4 vezes menos, 5 vezes menos do que nós pagamos. Como é que nós vamos competir no mundo pagando gás a esse preço, uma vez que gás é usado para gerar energia elétrica e também para inúmeras indústrias nas suas finalidades. Seja, nós estamos hoje tirando o gás do pré-sal, poços profundos são obrigados a reinjetar o gás na rede, dentro do poço, porque não há consumo, porque o preço não o permite. Ou seja, nós estamos realmente vendo e vivendo um momento que, na minha ótica, é música para os ouvidos de quem é empreendedor, não importa o tamanho que esteja envolvido no processo. Além disso, nós também estivemos na sexta-feira fazendo uma visita para a BMW. Lamentamos que nem todos os vereadores pudessem estar presentes, o que é muito comum, não dá para todo mundo estar lá. Mas a BMW abriu as portas para a Câmara de Vereadores de Joinville depois de 1 ano e meio sem receber nenhuma visita. E com isso, nós fomos prestigiados pelo Maurício Peixe, o Rodrigo Facchini, o Odir Nunes, Iracema Bento, além do Wilson e o Adilson Girardi e a minha própria pessoa. Fomos recebidos pelo presidente da BMW, que é uma empresa que nós não podemos ter ideia da dimensão que é essa empresa. Fabrica mais de 2 milhões de carros por ano no Brasil, o número é pequeno, mas com grandes tendências. Geram uma mão de obra extremamente qualificada, nós podemos correr a fábrica, especialmente na área da montagem, onde a gente vê a tecnologia presente, onde tudo é absolutamente parametrizado, onde tudo é feito para que as pessoas tenham o máximo da produtividade em condições exatamente iguais às que tem no mundo inteiro. Os carros BMW produzidos em Araquari, Joinville, aqui, são da mesma qualidade que os são feitos em qualquer outro lugar do mundo, especificamente na Alemanha, que é a origem desta marca, que é muito antiga.
A BMW criou-se na Primeira Guerra Mundial, antes da Primeira Guerra Mundial, para produzir os motores para aviões que naquela época começavam a voar, já que era um empreendimento completamente novo. Nós saímos de lá lisonjeados, felizes pela oportunidade e gostaríamos que todos os demais vereadores e a cidade pudessem assistir. Obrigado. Obrigado, vereador Ninfo. SD, pelo tempo de 6 minutos. O vereador Adilson Girardi. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara e que está aqui no plenário. Muito boa tarde a todos. Gostaria também de fazer referência, né, à excelente visita que fizemos à empresa na semana passada, conforme o vereador Ninfo comentou aqui. É uma oportunidade ímpar e quero agradecer, né, pela iniciativa do senhor e de sua assessoria em proporcionar essa visita. Obrigado. Esse final de semana participamos de um evento bem significativo e que marcou a semana que é dedicada à apicultura e à meliponicultura. No domingo estivemos lá na chácara do seu Acácio Schroeder, na região rural de Vila Nova, e prestigiamos lá a festa em comemoração à Semana do Apicultor. Então, quero agradecer ao seu Nírio, que é o presidente da Apiville, pela acolhida nossa lá ao local. Participamos lá, ficamos na parte da manhã, juntamente com as famílias, né, criadores de mel de Joinville. E com certeza foi um dia bastante agradável na região rural de Joinville, com aquele sol bonito, com a paisagem, valeu a pena. Obrigado. Quero fazer referência ainda à Semana Municipal da Apicultura. Para marcar a data também, está marcado então para amanhã, aqui nesse plenário, às 19h30, nós teremos 2 palestras que fazem referência à semana que é dedicada à apicultura. Então, a primeira palestra é dedicada às abelhas com ferrão, que é a apicultura, né? A palestra será de responsabilidade da Apiville, da Ipagre e da Unidade de Desenvolvimento Rural. E, num segundo momento, teremos uma palestra sobre as abelhas sem ferrão, que diz respeito à meliponicultura. Então, é uma atividade em expansão aqui dentro do município de Joinville. Não há dúvidas de que a preservação das abelhas está diretamente relacionada com a preservação da vida. Haja vista que a polinização das abelhas atinge quase 100% de toda a nossa natureza, a nossa flora. E daí, só por isso, já valeria a pena comemorar a Semana da Apicultura. Além disso, é claro, né, a valorização de todas aquelas pessoas que dedicam um valioso tempo para criar abelhas e produzir o mel de ótima qualidade, né? Ano passado aqui tivemos em Joinville o Congresso Brasileiro da Apicultura e Meliponicultura, realizado na Expoville, foi um sucesso, né? Tivemos pessoas do Brasil todo aqui falando sobre apicultura, falando sobre a importância das abelhas, falando sobre os problemas, né, dos agrotóxicos, que só neste ano mataram no Brasil 50 milhões de abelhas. Então é um problema, né, a ser resolvido, a questão dos agrotóxicos, do veneno que é lançado sobre a agricultura, principalmente em épocas fora do padrão, como aconteceu neste ano, né, quando a pulverização aconteceu justamente no período de floração da produção agrícola e prejudicou 50 milhões de abelhas, né, que vieram a morrer. Isso é um prejuízo muito grave para o nosso Brasil, né? Tomara que isso não venha mais a acontecer e que medidas possam ser tomadas, né, para evitar catástrofes desse tipo para o nosso meio ambiente. Então, fica aqui o convite, amanhã, 19h30, aqui no plenário, aberto ao público, né, não há custos, teremos duas excelentes palestras aqui. Para finalizar, também eu gostaria de parabenizar todos os organizadores e membros da Igreja de Confissão Luterana do Brasil, especialmente lá da região do Vila Nova, pela realização da 22ª Assembleia Sinodal Joinvilense. Então, reuniu lá no final de semana, lá na Igreja Luterana do bairro Vila Nova, na Igreja Bom Jesus, a comunidade reuniu quase 400 pessoas durante todo o sábado e todo domingo. Então, foi um momento de reuniões, de interação, de integração, de bate-papo de toda aquela comunidade que envolveu
comunidades da região norte de Joinville e da região norte de Santa Catarina. Então foi um evento magnífico, muito bem organizado, contou com a parceria da Igreja Católica na sessão do espaço, e estivemos lá na abertura no sábado pela manhã, e foi um sucesso. Parabéns ao seu Adilson Foz, que é o presidente da comunidade luterana no Vila Nova, que organizou. Parabéns à pastora Lígia, que é a pastora da Igreja Luterana da comunidade Bom Jesus do Vila Nova, participante também da organização, e todas aquelas pessoas da diretoria que se envolveram nesse evento, que foi um sucesso e que ficou marcado na história da Igreja Luterana aqui em Joinville e em Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Adilson Girardi, pelo um tempo de até 6 minutos. PSC, vereador Jaime Evaristo. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, Distrito Público aqui presentes, funcionários dessa Casa Legislativa, telespectador da TV Câmara, internautas também. Eu quero, nesse momento, saudar de maneira especial a Jane, presidente do Sinsege, também todos os servidores aqui, que fazem também parte da diretoria, dizer que tem o nosso apoio aí, tá? Nesse projeto. Na manhã de hoje, fomos conhecer o aterro sanitário de Joinville. A Comissão de Urbanismo deliberou na semana passada e hoje tivemos a oportunidade de estar presente, onde também esteve presente a comunicação social desta casa, a assessoria dos senhores vereadores, alguns vereadores que justificaram suas ausências, eu também citei na hora lá, e também os nossos consultores, o arquiteto urbanístico, que é o consultor, que é o Júlio. Fomos recepcionados lá pelo gerente regional Marco Antônio, o gerente operacional William e também o Everton, que é o gerente técnico. A visita foi de extrema importância para que se possa ter uma avaliação das condições técnicas operacionais do aterro sanitário, do armazenamento e da destinação final do lixo orgânico e sólido produzido em nossa cidade. Podemos observar, segundo explicações dos técnicos, que estão sendo cumpridas todas as normas ambientais com vista ao tratamento, com sustentabilidade ambiental na destinação do lixo final, bem como a existência de projetos de ampliação do aterro sanitário, muito embora haja uma área com capacidade de armazenamento para mais de 8 anos e meio. Joinville, segundo a capacidade de armazenamento e a técnica desenvolvida no recolhimento e tratamento do lixo, desponta como referência a nível estadual e nacional. Então, só para mim citar isso, que foi importante a visita, porque numa visita anterior à estação de tratamento, lá no Panaguamirim, onde os vereadores da comissão estiveram presentes, na conversa que estivemos lá, junto com a presidente da comissão, da companhia Água Joinville, e uma das coisas que vai sanar é a questão do odor, o cheiro, né, e que a comunidade não suporta mais, e os vereadores da comissão presenciaram, a comunidade toda presenciou, foi que ela comentou que o produto pesado que vai receber a estação de esgoto vai para o aterro sanitário. Então, tudo isso levou a nossa visita no dia de hoje. O local, como está o local, o período que ainda tem final. Vereador James, nós podemos presenciar etapa por etapas. É muito interessante. E o risco, se ocorrer, mas como ela nos explicou, só para dizer a questão do risco, se ocorrer, de poder guardar aquele material pesado que muitas vezes não tem aonde ser colocado, e precisa ser colocado num aterro sanitário, e precisa. Então, ele nos explicou que o barro, além de tirar o barro, qualquer que seja o produto pesado,
ele sempre vai ficar molhado, mesmo que passa por um processo. Interessante isso, de nós poder ouvir isso aí dos técnicos, as pessoas que entendem. E o vereador Jânio, com certeza, também entende. Que o barro, aquele produto, ele passa por um estágio, aonde chega a levar até 6 meses para poder tirar a água, e mesmo assim ainda fica com água. A tecnologia, o avanço que é, por isso que aquelas barragens que estoura mesmo, e chega o momento de arrebentar, porque o próprio barro, dependendo do produto, ainda mais que chove, Joinville é uma cidade que chove muito, é o risco total. Então, dizendo que se for para colocar esse produto final, vai ter que fazer um estudo muito grande e tem que ter uma área própria para poder atender esses casos. Mas foi interessante poder ouvir, aprender também, a tecnologia, o avanço que o aterro sanitário hoje suporta em Joinville. E uma das coisas que me impressionou vendo, reciclagem. Não é feito reciclagem, todo o lixo que é arrecadado vai para lá. É plástico à vontade, é ferro, é alumínio, tudo vai para a terra. Aonde podia ser vendido, aonde podia ser comercializado, mas não, acaba tudo, seus vereadores. Mais ou menos 35% de produto reciclado. Então, eu acho que nós temos que incentivar mais para as pessoas reciclar. Por isso as cooperativas dizem que não tem, está faltando, mas 35% está indo para lá. São 12 mil toneladas por dia, e 35% são produto que podia ser reciclado, produto que podia ser comercializado. Então isso é triste de poder ver isso, onde muitas vezes muitas famílias vivem da reciclagem, está sendo enterrado lá, que lá não tem como mexer, chega o caminhão, deposita e acabou-se. Então realmente foi bom a gente poder entender um pouco na questão do aterro sanitário de Joinville. Então, obrigado, senhor presidente. Vou fazer uma nova reunião, onde vamos chamar a companhia e também o aterro sanitário para a gente poder, mais uma vez, explanar esse assunto aí. Tá ok? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jaime Evaristo. Pelo um tempo de até 3 minutos, PDT, vereador Jaime Schroeder. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham nessa sessão, quero saudar aqui particularmente o nosso seleto grupo aqui do sindicato, dos servidores públicos, nosso sindicato, uma vez também sou servidor público concursado da Prefeitura de Joinville, e relatar aqui muito rapidamente a oportunidade que tivemos na semana passada de estar em Fortaleza, juntamente com o Júlio César, nosso assessor aqui na Comissão de Urbanismo, e acompanhando uma comitiva da Prefeitura de Joinville, que foi lá verificar em loco o funcionamento de um sistema de licenciamento de obras e licenciamento ambiental, que é, na sua essência, um sistema de triagem eletrônica. Lá eles chamam de Fortaleza Online. O empreendedor, o interessado, enfim, em abrir um pequeno negócio ou mesmo fazer uma grande construção, ele inicia colocando seus dados no sistema e o sistema vai conduzindo ele por uma série de perguntas que vão triar, né, aquele intento, aquele empreendimento em 3 categorias: isento, simplificado, e regular. Esse é o termo que eles usam lá. O isento, como o nome já diz, faz essas verificações e pequenas empresas, escritórios de contabilidade, por exemplo, são isentos. À medida em que você entra com o dado referente ao imóvel, ele já faz um link com o zoneamento da cidade e, se não houver nenhum conflito, está liberado de imediato a imprimir a licença e trabalhar. Os simplificados demandam o aporte de alguns documentos, que são feitos também online, por upline, fazendo com que os documentos necessários sejam
informados também eletronicamente. E, imediatamente, tendo todos os documentos, vereador Ninfo, o cidadão começa a trabalhar. Mas aí, a secretaria, que lá é uma secretaria mista, Urbanismo e Meio Ambiente, faz na sequência o que eles chamam de monitoramento, ou seja, vão atrás, né, do empreendimento já iniciado e verificam se aquelas informações são verdadeiras, né, se realmente fecha. Há um responsável técnico por todas essas informações. Esse responsável técnico tem que estar cadastrado na prefeitura também. E se ele não validar todas as informações, obviamente a licença também não sai. Se alguma coisa estiver inconforme, o próprio responsável técnico, obrigado, senhor presidente, além do empreendedor, serão devidamente autuados e o responsável técnico, inclusive, denunciado ao seu conselho regional, né, da categoria. E o regular é aquele licenciamento que ocorre de maneira normal, ou seja, vai ter que apresentar em papel, vai ser feita uma análise prévia, mas isso já tira da fila 90% dos empreendimentos, 90%. Tá? E o índice de inconformidades, 5%, que o monitoramento identifica depois, apenas 5%. É possível implantar isso aqui na nossa cidade? Sim, mas precisamos primeiro quebrar alguns paradigmas, vereadora Ana Rita. O primeiro e o mais importante deles é que o cidadão é honesto até que prove o contrário. Aqui, infelizmente, ainda vivemos aquela fase em que se desconfia de tudo e de que alguém está tentando dar, né, um golpe naquela proposta. Lá, o índice de formalização de empreendimentos nos últimos 4 anos foi fantástico e são licenciados quase 300 empreendimentos todo mês. Então, isso mostra o quão a gente ainda pode, né, evoluir, chegar perto dessa eficiência. Um sistema que foi colocado no ar ainda incompleto, continua em constante aprimoramento, mas essa é a ideia. Põe para rodar. Se estiver errado, tem meios depois de corrigir. Se for insanável, fecha o negócio. Se for sanável, dá-se um prazo. Mas lá ficamos positivamente pela simplicidade e, ao mesmo tempo, a eficiência do processo. E as nossas colegas vereadoras aqui, vereadora Iracema, vereadora Tânia, vereadora Ana, a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza é inteiramente tocada por mulheres. Da secretária até o 3º nível de chefias, todas mulheres. Uma nota positiva aqui, né, que nos surpreendeu também positivamente. Funciona muito bem lá. Era isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Jaime Schroeder. O PROS, por 3 minutos. Vereadora Ana Rita. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, público aqui presente. Gostaria de saudar os membros, né, do sindicato que estão aqui nos visitando hoje, sejam bem-vindos. A quem nos assiste pela TV Câmara, pela internet, muito boa noite. Hoje é o Dia da Mata Atlântica. Eu não sei se todos sabem, mas hoje é. Pena que em Santa Catarina o desmatamento cresce 52%. A redução do bioma no estado foi de 905 hectares no biênio 2017-2018, conforme o levantamento feito pela ONG, pela Fundação SOS Mata Atlântica. O estado foi o 5º do país que mais perdeu cobertura florestal nesse período. Então, nós estamos tendo níveis inaceitáveis de desmatamento, de acordo, então, com a Fundação SOS Mata Atlântica e com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE.
E, gente, o que isso implica? No que isso implica? Implica que nós estamos destruindo, ao destruir a Mata Atlântica, também estamos destruindo habitats da flora e da fauna. Por exemplo, nós temos no oeste de Santa Catarina, zonas que já são desertas pela falta de árvores, pelo desmatamento, né? Lá, por exemplo, é a área mais desmatada do estado, está no oeste catarinense. Nós também já temos plantas, árvores, que estão extintas ou em processo de extinção, né? A redução da floresta também cria vazios, né, espalhados ao longo dela, e esses vazios implicam que os animais, as aves, não voam nesses lugares que não tem um pouso para elas, que não seja o chão. Então, elas ficam reduzidas a uma pequena área. E ali, claro que o número de espécies vai diminuir. E também os animais terrestres, porque quando tem uma área muito grande, sem a proteção das florestas, eles acabam não indo para frente, ou se vão, são atropelados, ou estão na estrada, né? Ou são caçados, etc. Também temos o problema dos animais em extinção. Por exemplo, a onça-pintada já não aparece mais no estado desde a década de 1970. Não temos mais ela aqui. Então, é possível, sim, regenerar áreas que foram desmatadas. Talvez não com toda a fauna e a flora que existia originalmente. Mas, para isso, é preciso querer. É preciso que haja um interesse dos governantes, dos órgãos de meio ambiente, que fiscalizem mais, que multem mais, e as pessoas precisam entender. Eu já falei isso aqui e repito, presidente, isoladamente, nós, seres humanos, só nós, não vivemos se não tivermos a natureza junto. E do jeito que tratamos a natureza, né, de uma forma como se ela pudesse ser descartada, como se ela não tivesse valor, ao mesmo tempo estamos desvalorizando a nossa estada nesse planeta e colocando em xeque a nossa estada no planeta. Porque nós só temos um planeta, é só esse. Então, há que se pensar de forma sustentável, de fechar essas lacunas que foram abertas, para que animais não tenham que dar voltas enormes para atravessar do Rio Grande do Sul para o Paraná, por exemplo. Então, que haja essa conscientização antes, para que a gente possa pensar agora em restituir à natureza aquilo que indevidamente tiramos. Era isso. Obrigada. Obrigada, vereadora Ana Rita. Pelo tempo de até 3 minutos, o PSD. Vereador Fábio D'Alonso. Abre mão. O MDB, por 15 minutos. Vereador Richard. Senhor presidente, senhoras e senhores, vereadoras e vereadores, público presente, funcionários desta casa, quem nos acompanha pela TV Câmara, aliás, aqueles que insistem na democracia como caminho para a resolutividade dos nossos problemas, obrigado por nos acompanhar. De vez em quando, muito que ainda anônimo, né, mas as pessoas ainda acreditam na política e usam as redes sociais da Câmara para poder interagir com alguns dos senhores vereadores. Quero parabenizar aqui a Jane pela exposição, né, por representar esse importante instrumento da democratização no país. Eu entendo absolutamente
a certeza que tem enquanto democrata e visceral que sou pela democracia, houve um processo e uma tentativa extremamente perniciosa nas desestruturação de representações importantes. E o caminho não era esse que tomaram, o caminho era a união e a certeza de várias pessoas compondo, sim, os sindicatos espalhados por esse país para ter uma representatividade democrática. Então, parabéns pela sua fala, parabéns por conduzir os trabalhos no sindicato, que representa a maior empresa do Estado de Santa Catarina, afinal de contas, são quase 13 mil servidores, portanto, vocês têm uma valia enorme na demonstração das demandas que exige que tenhamos, enquanto legisladores e enquanto executivo, no trabalho, na permanência do cuidado e do zelo dos trabalhos que vocês prestam ao nosso município. Falo isso na condição também de funcionário público, afinal de contas foram 30 anos no governo do Estado, desenvolvendo como operador de segurança o meu compromisso, a minha carta cidadã, em relação às operações de segurança dentro desse município do Estado de Santa Catarina. Presidente, senhores e senhoras vereadoras, quero aqui fazer uso de maneira muito orgulhosa, sem nenhuma vaidade, dizer que, no meio de uma série de brasileiros que trabalham as questões da segurança pública, quis a sorte que eu fosse pensado para, na quarta-feira, às 10 horas da manhã, estar falando sobre execução penal no Congresso Federal. Para mim, um motivo de orgulho, tenho certeza que é para Joinville também, porque, afinal de contas, temas importantes sobre execução penal serão tratados no Congresso Federal e eu tenho algumas exposições importantes para se fazer. É uma pena que o tempo é curto, mas eu tenho certeza que ele será a fase inicial das discussões entre o sistema de gestão compartilhada, entre o sistema público na sua integralidade e entre o sistema de terceirização também na sua integralidade. Acho que a casa é importante, mas eu daqui já preparo o meu discurso e quero dizer, sem medo de errar, que as grandes importâncias para a resolutividade dos problemas da execução penal não é Brasília que tem que discutir, são os municípios. Porque é mais ou menos como tentarmos desmontar um iceberg, quebrando a ponta que está para fora do oceano e não trabalhando as bases para então estudar de forma aprofundada o problema da segurança pública e não como estão utilizando as redes sociais, e eu fico às vezes pasmo, porque vejo alguns políticos na mesma mão dizendo que bandido bom é bandido morto, com essa rasa solução para a segurança pública, quando o tema pertinente é muito maior, mas muito maior mesmo. Sem medo de errar, que toda a base que consolida os problemas que temos na segurança pública está ligada diretamente às questões de formação e de qualificação dos nossos joinvilenses, dos nossos catarinenses e dos nossos brasileiros. Nós abandonamos, sem medo de errar novamente, a educação nesse Estado, abandonamos a educação no país, estamos de forma muito distante e ainda, sem nenhum tipo de estudo, estamos contingenciando o que é a moda. Eu quero dizer aqui, sem medo de errar também, vereador Nivo, Vossa Excelência, que vem do meio empreendedor, existe sim uma diferença entre contingenciamento e corte, mas a diferença entre o contingenciamento e corte está especificamente na modalidade entre tirar de uma parte da secretaria, talvez dos ensinos superior, e trazer isso para as bases da educação. Isso é contingenciamento. Quando eu retiro simplesmente os investimentos da educação, isso chama-se corte. E aí pode ser o seu Paulo Guedes, pode ser o seu João, o seu Pedro, o seu Barnabé, que sejam as pessoas sem base explícita para discutir isso, trazendo essas informações de forma dissoluta, sem nenhum tipo de preocupação com os reflexos que ela tem no encaminhar das decisões lá em Brasília, no seio da nossa sociedade, que são nos municípios que ela acontece, e não é no Estado e nem é na União. Novamente discute-se um sistema prisional para o país sem considerar as regionalidades, sem considerar as municipalidades e sem considerar especificamente os caminhos que conduzem cada um desses indivíduos a essas práticas eletivas. O país é continental, portanto, tem diferenças extremamente claras e lúcidas, e nós construímos um sistema prisional com um desenho nacional, sem respeitar, vereador Nivo,
o caminho principal, que é a retirada do ócio do sistema prisional. Para retirar o ócio do sistema prisional é através do trabalho, e o trabalho nenhum dos estados da União Federativa consegue desenvolver, nenhum, porque nós precisamos eminentemente da nossa comunidade empreendedora. E aí, vereador Ninfo, eles desenham um layout de um sistema prisional que a única coisa que concordo são com os espaços de segregação. Os espaços de trabalho, os espaços de formação e qualificação não são respeitados, não são aliados todos os dados referentes, por exemplo, à questão da educação. Nós aqui na região sul, a primeira a sexta série são 73% da massa carcerária, na região nordeste, distante estão a maioria de qualquer tipo de alfabetização. Então precisa desenhar essas condições para a execução de pena, desenvolvendo o trabalho, a formação e a qualificação. E aí no trabalho também, as matrizes econômicas do nosso município, ela está muito ligada à indústria metal mecânica, portanto conceber no nosso layout espaços necessários para esse tipo de trabalho. Já na região nordeste, a indústria calçadista. Em outras regiões, outras modalidades de emprego e renda, outras modalidades que constituem o município. E aí quer-se fazer um modelo único de execução penal. Esse, senhoras e senhores, senhores vereadores e senhoras vereadoras, é principalmente a ação que nós deveríamos estar discutindo. Eu vejo algumas movimentações no cenário nacional, das manifestações pró ou contra, das manifestações, das manifestações entendo que mais política do que resolutividade. Mas nós não estamos discutindo a base de tudo isso. A base é a municipalização. Quem dera nós aqui, informados desse conceito municipalista que tenho, defender a estrutura de uma sociedade municipalista. Nossa sociedade depende das ações de 513 deputados federais, de 81 senadores que, distante a 2.000 quilômetros do nosso município, ou dos municípios espalhados por esse país, passam a desencadear leis, passam a desencadear soluções que não atendem à municipalidade, em absoluto. Não atendem. Nós temos uma precisão em leis, aonde, via de regra, na história desse país, tem sido muito capaz, pela produção de pessoas presas, de prender, mas efetivamente de entender essa sistemática que conduz esses indivíduos às práticas deletivas, e aí vitimam os nossos eleitores, vitimam os nossos munícipes, vitimam os catarinenses e os brasileiros. Distantes estão esses indivíduos da resolutividade desses problemas, porque eles acontecem no município. E nós não temos vontade, e às vezes as conversas paralelas, elas são importantes, mas a impressão que tenho, se não fosse os nossos telespectadores, em que pese serem pequenos, e se não fosse as nossas redes sociais, às vezes sairia daqui extremamente desanimado, porque na cabeça dos legisladores, aqueles que têm compromisso pelos seus eleitores de fazer a diferença, as conversas paralelas são mais importantes. Eu concordo, às vezes realmente temos coisas para resolver do nosso dia a dia e usamos as duas horas que temos aqui para resolver os nossos problemas. Mas é importante, esse é o problema que consome uma série de recursos do nosso município, uma série de recursos do nosso Estado e uma série de recursos da União. Um preso custa R$ 3.500 para o Estado. De braços cruzados ficamos, de braços cruzados estamos, e o que eu percebo, distante, é que de braços cruzados continuaremos muito tempo nesse país, porque não passou ainda pela cabeça de nós, legisladores, a importância que temos enquanto brasileiros na mais importante célula, que é o município. Deveríamos nós sair daqui todos, de braços e mãos dadas, cercando o nosso município, paralisando o município, fazendo com que aqueles que estão no coração da nossa pátria, discutindo coisas não pertinentes à resolução dos nossos problemas, que até agora, em 5 meses de governo, perdoe, vereador Ninfo, mas em 5 meses de governo, eu não vi uma linha sequer traçada no que realmente importa. Uma linha sequer traçada na municipalidade, uma linha sequer traçada na resolução desses problemas que passa necessariamente pelos municípios. Ou nós vamos continuar todos aqui fazendo trabalhos para as nossas reeleições,
voltando para esta casa, discutindo de cada R$100, apenas R$17 aplicado nesse município via os impostos. É isso que nós iremos entregar para os que nos substituírem? É isso que nós iremos entregar aos nossos filhos ou aos nossos netos? As pessoas que estão esperando de nós alguma solução? Eu digo de pronto emprego sem medo de errar. O tempo de discutir, o tempo de alinhar as soluções às nossas problemáticas, ele está batendo na nossa porta. Ou nós resolvemos isso, ou vamos ficar sendo enganados que o grande problema desse país é a reforma trabalhista. Não que ela não deva acontecer. É a reforma previdenciária. Não que ela não deva acontecer. Sem ouvir aqueles que serão extremamente afetados por ela. Extremamente afetados por ela, vereador Fábio D'Alonso. Porque 80% desse 1 trilhão que quer o seu ministro Paulo Guedes, nós sabemos onde está. Nós pagamos em 2 anos 1 trilhão de reais, 1 trilhão de reais aos estabelecimentos financeiros desse país, que são apenas 5 grandes bancos que concentram 85% do recurso desse país. 85% de toda a movimentação financeira desse país está na mão de 5 bancos. 2 deles são privados, que estão sendo anunciados a todos os cantos para serem privatizados, para serem entregues ao patrimônio privado. E aí vem sempre aquela máxima: eu não consigo perceber que nós não sejamos capazes de resolver os nossos problemas democraticamente. Um país vizinho, na América do Norte, não muito distante, 5.000 instituições financeiras existem naquele país. 5.000 instituições financeiras, abrindo, portanto, uma concorrência muito viável, plausível e necessária a esse país. A economia, os investimentos que nós temos na educação no país, foi o que lucrou as instituições financeiras desse país no ano passado. Ou nós vamos dar as mãos e resolver os nossos problemas, porque o dinheiro está dentro do município, ou nós vamos ficar de braços cruzados, concordando com tudo que o governo federal faz, atribuindo que o grande problema desse país sempre foi, sempre está sendo, e se não ser resolvido, nós acabamos entregando esse país pela reforma previdenciária que precisa acontecer. Nós pagamos ano passado 564 bilhões de juros e rolagem da dívida. E vamos pagar este ano mais esse mesmo tanto. Portanto, em 2 anos, 1 trilhão de reais seria o fundo necessário. E eu não estou aqui pregando o calote, mas pregando sim a necessidade de uma discussão muito mais asseverada, com muito mais resolutividade do que simplesmente a reforma trabalhista, que esse dinheiro encerra em 2, 3 anos uma centena de milhares, uma dezena de milhares, e daqui a pouco isso está dissoluto e nós não vamos ver absolutamente nada. E vamos responsabilizar os que menos recebem por conta da necessidade da reforma previdenciária. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Pelo tempo de 6 minutos, o PR, vereador Maurício Peixer. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários dessa casa, público presente e aos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara. Vereador Ninfo, quero lhe agradecer ao senhor, à sua assessoria, pela excelente visita que nós tivemos à empresa BMW na sexta-feira de manhã. A gente mora tão perto, está tão próximo e não conhece. E oportunizaram a nós fazer essa visita de conhecimento, de tecnologia e saber que nós temos aqui pertinho, na nossa cidade, poderia ser em Joinville, não foi, foi em Araquari, mas uma empresa desse nível de tecnologia e de produção, e que teve um atendimento fantástico. A maioria dos 700 trabalhadores da BMW são de Joinville, moram em Joinville. Alguns ali em Araquari, outros pouco fora. Mas a grande maioria são trabalhadores de Joinville que estão sendo qualificados, porque quem trabalha numa empresa como essa, antes se chamava chão de fábrica, não é mais tipo chão de fábrica. Esses têm conhecimento porque fazem cursos, se aperfeiçoam e podem trabalhar saindo dali em qualquer fábrica do Brasil e do mundo, porque muitos deles, pessoas dos bairros, eles vão para fora do Brasil
para se aperfeiçoar em outras fábricas da BMW. Parabéns, obrigado. Como também eu quero agradecer ao nosso senador, o Jorginho Melo, por ter trazido para Joinville um tema, um debate tão importante quanto foi trazido pelo secretário nacional de Economia, o senhor Carlos, do qual o vereador Ninfo relatou, e de a gente poder ter escutado eles. Quem foi na palestra, que foi eu, o senhor, a vereadora Iracema, o vereador Pelé, o vereador Mauricinho, que estivemos lá no Ágora Park na quinta de manhã e escutamos aquilo que ele falou, como também no dia anterior, nós cremos que o Brasil tem jeito, porque tem pessoas que têm projetos, estão colocando em prática e capacidade para fazer essas mudanças. Tirando aí a questão de crítica ao presidente da República, aos ataques que tem sofrido e tudo mais, vamos deixar essa parte de lado e vamos deixar o Brasil crescer, vamos deixar o Brasil ser Brasil, trabalhadores e empresários no crescimento. E o governo tem que fazer isso, como disse o Carlos, facilitar o empresariado na geração de emprego, desburocratizar, tirar da carga do executivo essa função que é impedir que as coisas cresçam, que se realizem. Isso que ele falou tão bem, a necessidade do empresariado ter mais liberdade para poder crescer, para poder produzir e, produzindo, gerar emprego. O Brasil está no caminho certo. É só não atrapalhar, é só o Centrão parar de fazer essas coisas que estão fazendo lá, negociatas, querer parcela, querer ter um executivo e um legislativo preso através de cargos, através de situações de comprometimento. Nós temos que ter legislativo independentes, e é isso que o presidente da República está fazendo. Inclusive, estivemos juntos na quinta-feira à noite, no lançamento da 48ª Convenção Estadual do CDL. Estava lá o Jorginho Melo, e o presidente José Ramos falou muito bem, só que ele disse que temos que lamentar, pela primeira vez na história dos 48 anos, nós não tivemos a presença do governador do Estado e também nenhum representante e nenhuma justificativa. Lamentável, lamentável, mas estiveram lá. Também, na oportunidade, o Jorginho Melo chamou lá em cima, estava lá em cima no palco com o prefeito, chamou o vereador Cláudio Aragão para entregar uma emenda, aquela emenda de R$780 mil ao prefeito municipal destinado à saúde, né? E fez um sinal até para eu subir, e aí eu vi uma cena lamentável, patética, né, que de pequenez, quando eu ia tirar a foto com o prefeito, com o Jorginho Melo, Cláudio Aragão, o fotógrafo do prefeito arrancou a emenda da mão do prefeito e correu, e o prefeito queria pegar ela de volta e ele não deixava porque eu ia estar lá e ia tirar foto com ele. Eu fiquei abismado com a atitude pequena desse fotógrafo e tenho certeza que o prefeito Udo iria, se visse, condenar aquilo que não ia aceitar. Aliás, quero dizer a eles que eu não sou inimigo do prefeito Udo. Nós temos o que puder, o que podemos ajudar, nós vamos ajudar aqui, como eu tenho feito, como eu já fiz. Eu não sou traidor, como falaram lá embaixo, né, na frente de pessoas, dizendo, ó, está aí o traidor do prefeito. Eu não sou traidor. Eu decidi tomar um caminho de independência e jamais aqui vocês viram eu falar mal do prefeito. Eu só quero respeito. Isso que eu fiz não é traição. Os dois lá que falaram e que parece que fizeram uma grande façanha de não tirar foto, quem ganha, isso é a cidade de Joinville, vereador Maurício, o senhor sabe disso, quando traz uma emenda, o vereador Pelé entregou para o prefeito lá no posto de saúde, entregou a emenda que é do vereador Jorginho Melo, que eu pedi, que ele pediu, e o Mauricinho pediu, e que o Jorginho Melo está fazendo isso pela cidade de Joinville. Então, eu não aparecer na foto não tem problema nenhum, o importante é a cidade ganhar. Mas a atitude é que são deploráveis de pessoas pequenas que pensam dessa forma.
E tenho certeza, vou repetir, que o prefeito Udo iria condenar se tivesse visto isso, né? Mas o importante é que Joinville vai ganhar os R$780 mil do governo, né, do Jorginho Melo, né, que já mandou para cá. Vereador Pelé, vi e o prefeito cobrou do Jorginho Melo a emenda sua. Ele disse na minha frente, eu escutei e fico feliz, porque tem que ser cobrado. Perguntou o senador, e a emenda do vereador Pelé lá, vai vir aquela lá para os Pinheiros? Como é que vai ver o Pelé? Isso é bom, é isso que tem que ser feito. O Joinville tem que ganhar recursos. Aliás, nós elegemos deputado federal, elegemos deputado estadual, senadores, é para isso, para ajudar a cidade a trazer recursos. E nós vamos lutar, nós vamos atrás de mais recursos para Joinville com esses deputados e com o senador e o senador Jorginho Melo tem se comprometido com a cidade de Joinville. Obrigado, vereador Ninfo, pela excelente visita que nós temos sexta-feira. Vai ficar aí gravado na minha memória sempre, sempre. Obrigado, Bruno. Obrigada, vereador. Pelo tempo de 6 minutos, PSDB, vereador Odir Nunes. Senhora presidente, senhores vereadores, munícipes que nos honram com as suas presenças, telespectadores da TV Câmara. Vereador Ninfo, na quinta-feira, para mim foi um dia excepcional, aonde nós podemos ver a que ponto chega uma empresa na busca de tecnologia, nunca abandonando o ser humano, pelo contrário, buscando solução para que o trabalho seja feito da mesma forma, com melhor qualidade, com menos esforço pelo trabalhador. Isto é um sistema, o básico da administração. Produzir, fazer com que o ser humano produza mais, com menos esforço. Para isso, a tecnologia. Então, meus parabéns, faço minhas as palavras daquele que já, desta tribuna, mencionaram a nossa ida à BMW. Uma história bonita e que, com certeza, nos orgulha. Mas quero parabenizar, Jane, todos vocês do Sinseg, contem conosco, batalhe pelos nossos trabalhadores, por aqueles trabalhadores que são perseguidos pela administração, por aqueles trabalhadores que o Executivo não dá condições para ele desenvolver com bastante intensidade, produtividade e com qualidade também o atendimento ao munícipe. Portanto, eu quero parabenizar, vocês hoje são representantes legítimos desta classe que nos orgulha muito, que são os servidores públicos do município de Joinville e também da nossa região. Mas quero me ater mais aos nossos funcionários aqui do município de Joinville. Quero dizer que tenho uma grande estima pelos funcionários que fazem das tripas o coração para ver a satisfação, ver satisfeito as necessidades da população. Basta ir nos ambulatórios que a gente percebe as dificuldades que tem de o próprio servidor em ter que dizer ao paciente ou ao munícipe que não tem tal remédio, que não tem isso, e eles têm que aguentar o xingamento dos munícipes, eles que não têm nada de a ver pela inoperância e a inércia do poder público. Mas, vereador Jaime Schroeder, fiquei feliz que foram a Fortaleza para ver um novo sistema. Talvez se a solução é as mulheres, lá funciona, porque segundo o vereador James disse que eram mulheres, vamos mudar. Mas não adianta só mudar, colocar mulheres. Tem que colocar mulheres também com inteligência
e com capacidade, que nós temos muitas aqui. Mas sempre tenho defendido, vereador Ninfo, que essa questão das licenças ambientais, isso é a coisa mais fácil que tem para resolver. Não se resolve porque não se quer. Porque senão, vejamos, poderia ser dividido em categorias. Ora, se eu sou um comerciante, Pelé, para mim botar, eu vou pedir a licença para construir uma área para colocar um pet shop. Senhores vereadores, o pet shop tem uma lei, tanto da parte ambiental, da vigilância sanitária, como também da construção. Ora, isso basta ao cidadão encaminhar e fazer. Encaminha para a prefeitura e começa a obra, assinado por um engenheiro responsável. Porque aí também, vereador Ninfo, quando nós se repassa a responsabilidade para o engenheiro, nós também vamos acabar com esses picaretas. Porque no meio, todas as atividades têm os picaretas. Está cheio. Na nossa atividade também está cheio, só que todos pagam. E alguns desses, engenheiro ambiental. Vou dizer rapidamente, o cidadão foi lá, uma empresa boa foi lá e ia cobrar um valor, veio outro cara e disse, não, eu faço portanto. E depois ele chega e diz, olha, agora a prefeitura quer isso. Como as pessoas são leigas, elas não sabem que desde o início o cidadão precisa daquilo ali. E no fim sai mais caro do que pegar uma empresa conceituada. O que acontece é que nós temos que passar a responsabilidade. Os engenheiros têm que ter a responsabilidade, porque eles acham que tudo damos um jeitinho. Então, quantos engenheiros, assim como advogados, enganam as pessoas? Esse ano passado fui lá na OAB entregar um advogado que estava extorquindo e roubou da família. Fui lá e denunciei e foi punido. E tem que ser punido. Porque eles se aproveitam da simplicidade, não estou dizendo todos, né? Não vou aqui generalizar, mas temos em todas as profissões, temos os péssimos profissionais. Mas também, vereador Maurício, sendo ele responsável pela obra, ele vai querer que o proprietário siga a vereadora presidente, que hoje dá um ar melhor aqui presidindo a nossa sessão. Então, eles teriam também a responsabilidade, e aí nós tiraríamos esses enganadores. Mas, senhora presidente, para finalizar, o presidente está chegando agora, presidente. Quer dizer, já chegou, saiu e agora está voltando. Eu só quero, presidente, dizer aqui algo que eu não concordo com o que foi colocado na Rádio Clube AM, no comentário deste grande jornalista, radialista, escritor, João Francisco, quando ele hoje tem uma coisa que é muito cara, que é a sessão da Câmara Mirim no plenário. Talvez, antes de você fazer um comentário desta forma, dizer que é caro ter 19 jovens aqui que veio exercitar a cidadania, basta pegar todos os jovens, pode pegar, todos os jovens, os adolescentes que aqui passaram e fizeram parte da Câmara Mirim, para ver se eles não estão se destacando aí
no meio da comunidade. Isto é caro? Isto é caro? Vereador, Então, senhor vereador Odir. presidente, só para fazer, quero dizer que não concordo com essas colocações. É a coisa mais barata quando você investe para que o jovem possa saber exercer a sua cidadania. Obrigado, vereador Odir. Uma questão de, como líder, vereador Mauricinho Soares, é isso? Por 2 minutos, vereador. Lembro os vereadores que nós temos um projeto na pauta. Só um minutinho, vereador Mauricinho. Depois nós vamos ter 2 votações sobre o PL que está aqui o 30, né? 30, 2019, para o servidor público. Então, peço que depois da sessão ordinária nós vamos fazer mais uma extraordinária. 2 minutos, vereador. Obrigado, presidente. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, você que nos assiste pela TV Câmara e funcionário desta casa. Presidente, eu quero retirar 3 projetos que faltou um mapa ali e eu sou obrigado a retirar. 76/2019, projeto de lei número 76/2019, projeto de lei número 78/2019 e o 79/2019, projeto de lei. Obrigado, doutora. Eu quero agradecer ali o Everaldo, nosso coordenador ali da subprefeitura, onde está fazendo um grande trabalho juntamente com o nosso secretário Chutezinho, o Renato, que está ali, né, Renato? Também, nossos assessores que estão ali acompanhando a sessão e fazem um grande trabalho aí. A minha equipe agora está... Antes eu era suplente, né, presidente? Eu não tinha, agora, graças a Deus, a nossa equipe e Joinville elegeu, fazia tempo que não elegia um deputado estadual, e tivemos o privilégio de eleger aí, de eleger o deputado Fernando Crelli, que está fazendo um grande trabalho também, é um guribão, e vem por mais um desafio aí forte. E aí se tornamos o titular da vaga, e agora estamos fazendo aí uma equipe forte, vereador Pelé. E é importante, até inclusive eu conversei com o Pelé aqui, né, temos uma reunião aí, o vereador Pelé marcou, onde nós estamos brigando ali pela a galeria e um projeto ali da Raul Seixas, que vai sair, Pelé, 3.800.000 ali, o senhor vai estar junto também ali, você tem uns amigos ali, e nós vamos estar no gabinete do prefeito dia 6, juntamente com o senhor marcou lá, e o Chutezinho também, que esse projeto... Presidente, rapidinho. Esse projeto, Pelé, a gente vem brigando uns 3 anos aí, na primeira vez que me elegi, levei o prefeito 3 vezes, o Romualdo e a equipe da subprefeitura, é um projeto meio complicadinho, 3 milhões, e agora o prefeito vai colocar no Banco do Brasil, o senhor também está junto, isso é importante, o senhor também tem lá o amigo da cancha lá, ele sempre fala, eu estive lá hoje de manhã, não, Pelé, diga, não, Pelé é parceiro e amigo, isso não tem, e estive fazendo uma visita ali nos Pinheiros. Oxe, o senhor está de parabéns, o Ney, quero dar parabéns para o secretário Ney. Rapaz, que não tem mais nenhuma rua lá, ele fez tudo já, rapaz, lajota para tudo quanto é lado. Turminha boa lá nos Pinheiros. Obrigado, presidente. Eu vou concluir. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Mauricinho. Uma questão de liderança, como líder, vereador Richard. Às 16h45, dia 28 de maio, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para discutir o projeto de lei 28/2019. Obrigado, presidente. Uma questão como líder, vereador Jaime Evaristo. Só para aproveitar, é que amanhã nós vamos ter uma ampla discussão aqui nesse plenário, a questão dos alvarás, de licença. Então, gostaria de convidar vossas excelências, vai ser aqui no plenário, até o próprio executivo deverá trazer também a experiência de Fortaleza, e é importante essa ampla discussão, e queria convidar vossas excelências para participar a partir das 15 horas, no plenário, e também você que está em sintonia,
com a Câmara de Vereadores, o próprio plenário aqui, que está no plenário, os empresários que vão estar presentes, mas o assunto mesmo é essa questão dos atrasos, das licenças, alvará, para que a gente amanhã também possa ter conhecimento do sistema que está sendo adotado em Fortaleza e que o próprio Executivo esteve em Fortaleza, o vereador James também participou em Fortaleza, um técnico nosso, o consultor, o Júlio, também esteve presente, e nós, vereadores, também temos que estar a par disso e entender como é que é o sistema, se vai ser implantado em Joinville, se não, se é um estudo, mas isso é importante, para que a gente possa amanhã ter esses instrumentos todos e ouvi-los também, o Executivo, na tarde de amanhã, a partir das 15 horas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jaime Evaristo. Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno. Projeto de Lei Ordinária número 234/2018, de autoria do vereador Maurício Peixer, do PR, que institui o Dia Municipal do Corredor de Rua, ser comemorado anualmente em 9 de março, com pareceres favoráveis das comissões. Projeto de Lei Ordinária número 33/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria de Gestão de Pessoa, Secretaria de Educação, celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos do Excepcionais de Joinville, a APAI, com pareceres favoráveis das comissões. Grande expediente. Grande expediente. Artigo 127, 140 do Regimento Interno. Matéria da ordem do dia. Informo, com base no artigo 128 do Regimento Interno, que nenhum vereador poderá se ausentar-se do plenário, tendo em vista que iniciou a ordem do dia. Em primeiro, requerimento número 156/2019. Excelentíssimo senhor presidente, vereador baixo-assinado, de acordo com o artigo 205 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência a retirada da seguinte proposição. Requerimento número 155/2019, qual solicita a prioridade de deliberação da proposição abaixo. PL 30/2019 do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal cancelar desconto remuneratório, penalidade funcionais decorrente da paralisação ocorrida no 22 de março de 2019. PL 104/2019 da mesa diretora, que autoriza em conceder a revisão geral anual de vencimentos. Está requerido no requerimento. Sala das Comissões, Ninfo Cônigo. Em discussão, requerimento 156, não havendo em votação. Está aprovado. Agora que eu entendi. Requerimento 157/2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, o vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 219 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência, após a aprovação no plenário, prioridade de deliberação, seguinte proposição: projeto de lei complementar 30/2019 do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal cancelar desconto remuneratório, penalidades funcionais decorrente à paralisação de 22 de março de 2019. Sala das Comissões, vereador Ninfo Cônigo. Em discussão, requerimento, não havendo em votação. Está aprovado o requerimento. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime de prioridade do projeto de lei complementar 30/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a cancelar o desconto remuneratório e penalidade funcionais decorrente à paralisação ocorrida em 22 de março de 2019. Não tem emenda, nada? Não. Questão de ordem, vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, venho requerer a dispensa da leitura dos pareceres
desse projeto de lei complementar 30/2019, porque foi bem discutido nas comissões, inclusive com a participação do sindicato. Nós já sabemos o teor do parecer. Então, faço o requerimento para a dispensa de leitura. Obrigado. Obrigado, vereador Maurício Peixe. Em discussão, requerimento do vereador. Não havendo em votação. Está aprovada a dispensa da leitura dos pareceres. Em discussão, os pareceres. Não havendo em votação. Quem for favorável, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado os pareceres. Por unanimidade. Em discussão, o projeto. Não havendo em votação. Quem for favorável, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado. Aprovado, segue para a próxima sessão, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno. Lembro aos colegas vereadores que nós vamos fazer uma segunda votação no final dessa sessão. Em primeiro turno de discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 15/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a outorgar permissão de uso remunerado ao espaço localizado no Parque da Cidade, o setor Sambaqui, para a implantação de lanchonete, mediante prévio acesso licitatório concorrencial. Uma questão de ordem ao vereador Maurício Peixe. Da mesma forma, senhor presidente, veio requerer a dispensa da leitura dos pareceres do projeto de lei ordinário 15/2019, de autoria do Executivo Municipal, por já sabermos o conteúdo, o teor dos pareceres. Obrigado. Em discussão, o requerimento do vereador Maurício Peixe, não havendo em votação. Está aprovado. Em discussão, os pareceres favoráveis. Não havendo em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Contrário, se manifeste. Está aprovados os pareceres. Em discussão, o projeto. Não havendo em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Ao contrário, se manifestem. Está aprovado, segue para a próxima sessão, com interstício de uma sessão, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno. Requerimento de prioridade. Senhor presidente da Câmara de Vereadores, o vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 219 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência a aprovação no plenário, prioridade de deliberação do projeto de lei ordinária 88/2019, de autoria do vereador Fábio D'Alonso, que reconhece de utilidade pública a Associação Paralímpica de Joinville. Sala das Comissões, Roque Matei, do MDB. Em discussão, o requerimento. Não havendo em votação. Está aprovado. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime de prioridade, o projeto de lei ordinária 88/2019, de autoria do vereador Fábio D'Alonso, do PSD, que reconhece de utilidade pública municipal a Associação Paralímpica de Joinville. Uma questão de ordem, o vereador Jaime Schroeder. Senhor presidente, colegas vereadores, também outro projeto bastante conhecido e discutido já, né, nas comissões temáticas. Então, pediria também, faço requerimento verbal aqui, para a dispensa da leitura dos pareceres. Em discussão, o requerimento do vereador Jaime Schroeder. Não havendo em votação. Está aprovado. Em discussão, os pareceres favoráveis. Não havendo em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Os contrários, se manifestem. Está aprovado. Com o voto do vereador Jordão, né? Em discussão, o projeto. Não havendo em votação o projeto. Quem for favorável, permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Está aprovado. Segue para a próxima sessão, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno.
Em primeiro turno de discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 75/2019, de autoria do vereador Adilson Girardi, do SD, que altera a redação do parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 1.639, de 7 de dezembro de 1978, que denomina via pública. Uma questão de ordem, o vereador Maurício Peixe. Opa. Senhor presidente, também venho requerer a dispensa da leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária 75/2019, de autoria do vereador Adilson Girardi, e também projeto de lei ordinária 84/2019, de autoria do vereador Wilson Paraíba, pois já sabemos o conteúdo dos pareceres. Obrigado. Em discussão, são dois requerimentos dos dois projetos. Não havendo em votação, está aprovado. Em discussão, parecer favorável. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como está. Os contrários se manifestem. Está aprovado. Em discussão, projeto. Não havendo em votação o projeto. Quem for favorável permaneça como está. O contrário se manifeste. Está aprovado. Segue para a próxima sessão com interstício de uma sessão, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 84/2019, de autoria do vereador Wilson Paraíba, do PSB, que altera a denominação da Unidade Básica de Saúde da Família Dom Gregório para Dom Gregório do bairro Jardim Liriu. Esse já foi pedido a dispensa da leitura também. Em discussão, os pareceres favoráveis. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como está, o contrário se manifesta. Está aprovado. Em discussão, o projeto. O vereador Paraíba. Não? Não, vereador? Ok. Em discussão, o projeto. Não havendo em votação o projeto. Quem for favorável permaneça como está. O contrário se manifesta. Está aprovado. Segue para a próxima sessão com interstício de uma sessão, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei complementar 75/2017, de autoria do vereador Natanael Jordão, do PSDB, que altera a redação do parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 1.639, de 7 de dezembro de 1978, que denomina vias pública. Solicito o secretário que faça a leitura do parecer contrário quanto à legalidade da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Vereador Jaime Xereda. Passo a leitura do parecer número 66 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Trata-se do projeto de lei complementar número 75/2017, de autoria do vereador Natanael Jordão, cujo cerne consiste em conceder benefício fiscal, isenção, a título de contribuição do Serviço de Iluminação Pública, a COSIP, letra A, proprietários de um só imóvel, letra B, associações de moradores, letra C, entidades desportivas, recreativas e culturais, letra D, organizações não governamentais, letra E, imóveis rurais e F, áreas florestadas. Exame da proposição. Conforme se infere da leitura do texto da proposição em exame, pretende-se instituir benefício fiscal para os já mencionados proprietários. Observa-se ainda que essa medida implicará, em toda evidência, renúncia de receitas à municipalidade, que deixará de arrecadar os valores excepcionados pelo texto. Tratando-se de proposição que implique em concessão de benefício fiscal com renúncia de receitas à municipalidade, atrai-se a orientação técnica exarada pelo órgão de consultoria técnico-legislativa desta Casa, quando da elaboração do informe técnico número 1/2017. Nesse se registram, então, os requerimentos necessários à veiculação de tais modalidades propositivas. Pois bem,
Naquele estudo, se concluiu que compete ao município estabelecer benefícios fiscais a respeito de tributos que lhes tocam. A iniciativa de projetos que tratam de benefícios fiscais é concorrente entre os representantes do Executivo e do Legislativo. Proposições desta natureza devem ser vinculadas por meio de lei complementar, em observância aos artigos 31, parágrafo 1º, 33, 34 e 85, parágrafo 6º, da Lei Orgânica Municipal. E é viável a apresentação de proposta legislativa, desde que tenha por objetivo a instituição de benefício fiscal do qual decorra renúncia de receitas. No entanto, essa renúncia de receitas deverá observar os comandos versados pelo artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e, assim, deverá estar acompanhada dos documentos previstos pelo dispositivo e ou de medidas de compensação da receita a que se renunciará. No caso vertente, contudo, não foi observado o requisito arrolado no item D supra, eis que não carreados ao caderno de projeto de lei complementar os documentos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, condicionantes à sua admissibilidade, o que implica mácula quanto às formalidades exigidas para a sua veiculação. Sendo assim, suscitando as considerações pormenorizadas daquele informe técnico, recomenda-se a rejeição do projeto de lei complementar número 75/2017, tendo em vista a ocorrência de vício no tocante às formalidades necessárias à sua apresentação. Assim se manifesta o vereador Fábio D'Alonso, relator, e com ele concordam os demais membros da Comissão de Legislação. Está lido o parecer, senhor presidente. Obrigado, vereador Jaime Schroeder. Em discussão, parecer contrário. Não havendo em votação, parecer. Quem for favorável, permaneça como está. Aos contrários, se manifesta. Está aprovado. Aprovado com parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação, o projeto de lei complementar 99/2017, de autoria do vereador Rodrigo Coelho, do PSB, que institui concessão, bolsa de estudo, permuta de imposto sobre propriedade predial territorial urbano, IPTU, pela rede particular de ensino e da outras providências. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer contrário quanto à legalidade nas comissões de Legislação, Justiça e Redação. Vereador Jaime Schroeder. Faço a leitura do parecer número 40/2019 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Trata-se dos projetos de lei complementar 99, de autoria do vereador Rodrigo Coelho, e número 5, de autoria do vereador Natanael Jordão, anexados em razão do que dispõe o artigo 191, parágrafo 4º e 212 do Regimento Interno desta Casa, cujos cernes consistem em conceder benefício fiscal, no caso, isenção parcial do imposto proporcional ao custo de aluno na rede pública de ensino, a título de imposto predial territorial urbano, a escolas particulares que concedam vagas gratuitas para alunos de educação infantil. Conforme se infere da leitura do texto da proposição em exame, pretende-se instituir benefício fiscal, no caso, isenção parcial de imposto, aos estabelecimentos de ensino contribuintes do IPTU que concedam vagas gratuitas para alunos de educação infantil. Observa-se ainda que esta medida implicará a toda evidência renúncia de receitas à municipalidade e deixará de arrecadar os valores excepcionados no seu texto. Tratando-se de proposição que implique em concessão de benefício fiscal com renúncia de receitas à municipalidade, atrai-se a orientação técnica exarada pelo órgão de consultoria técnico-legislativa no informe técnico número 1/2017. Naquele estudo, se concluiu que compete aos municípios estabelecer benefícios fiscais a respeito de tributos que lhes tocam. A iniciativa de projetos que tratam de benefícios fiscais é concorrente entre os representantes do Executivo e do Legislativo. As proposições dessa natureza devem ser vinculadas por meio de lei complementar, em observância aos artigos 31, parágrafo 1º, 33, 34 e 85, parágrafo 6º da Lei Orgânica Municipal. E é viável a apresentação de proposta legislativa que tenha por objetivo a instituição de benefício fiscal, da qual decorra renúncia de receitas. No entanto,
essa renúncia de receitas deve observar os comandos versados no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e assim deverá estar acompanhada dos documentos previstos no dispositivo e ou de medidas de compensação da receita a que se renunciará. No caso vertente, contudo, não foi observado o requisito arrolado no item D supra, eis que são não carreados ao caderno do projeto de lei complementar os documentos exigidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Sendo assim, suscitando as considerações pormenorizadas do informe técnico número 1, recomenda-se a rejeição dos projetos de lei complementar números 99/2017 e 5/2019, tendo em vista a ocorrência de vício no tocante às formalidades necessárias à sua apresentação. Assim se manifesta o relator, vereador Maurício Peixer, e com ele concordam os demais membros da Comissão de Legislação. Está lido o parecer, senhor presidente. Obrigado, vereador James. Em discussão, o parecer contrário. Não havendo em votação parecer, quem for favorável permaneça como está, os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer contrário. Aprovado o parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei complementar 38/2019, de autoria da vereadora Tânia Larson, do SD, que dispõe sobre a implantação do espaço único específico com a presença da administração pública municipal, direta e indireta, que facilitem a constituição, funcionamento, crescimento e baixa de microempreendedor individual, a microempresa e a empresa de pequeno porte. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura do parecer contrário quanto à legalidade na Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Passo a leitura do parecer número 38/2019, 92/2018, referente ao projeto número 38/2019. Trata-se de projeto de autoria da vereadora Tânia Larson, que dispõe sobre a implantação de espaço único e específico com a presença da administração pública municipal, que facilite a constituição, funcionamento, crescimento e baixa de pequenas empresas. Analisando-se o teor da proposição, se infere que a sua consecução implicaria interferência pelo Poder Legislativo na organização e no funcionamento do Poder Executivo Municipal, em temática que demandaria tão somente a atuação discricionária deste último, mediante atos de gestão e de escolha política. O projeto legislativo apresentado propõe disciplinar matéria relacionada a escolhas administrativas que recaem sobre a organização e o funcionamento do Poder Executivo Municipal, equiparando-se assim a verdadeiro ato de administração. Nesse caso, a atuação parlamentar desborda de sua função princípio e adentra no campo reservado à atuação administrativa em violação à harmonia e independência que deve existir sempre entre os poderes estatais, como já consignado no informe técnico número 7/2017, estudo realizado pelo órgão de consultoria técnico-jurídica desta Casa sobre a admissibilidade jurídica de proposições que tocam assuntos semelhantes ao que está em exame. Diante do exposto, entendemos que o projeto em análise não preenche os requisitos necessários à sua propositura, tanto as formais, relativos à sua iniciativa, como as de índole material, não podendo ser aprovado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Tecidas essas considerações, o parecer é pela rejeição do projeto número 38/2019. Assim, se manifesta o relator, vereador Richard Harrison, e com ele concordam os demais membros da Comissão de Legislação. Está lido o parecer. Em discussão, o parecer contrário, não havendo em votação o parecer, quem for favorável permaneça como está, o contrário se manifesta. Está aprovado o parecer. Aprovado o parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Encerramento da sessão. Lembro aos colegas vereadores, nós vamos ter mais uma sessão em seguida para aprovar o projeto 30/2019. Encerramento da sessão. Agradecemos a Deus, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores deste Poder Legislativo, profissionais de comunicação,
Social, público presente, aos telespectadores que nos acompanham pela TV, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras vereadoras e os senhores vereadores para a sessão extraordinária realizar-se na data de hoje, ao término desta sessão no plenário desta Casa. A sessão está encerrada. Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, público presente, aos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara. Declaro aberto a segunda sessão extraordinária da terceira sessão legislativa, do primeiro período legislativo, do 18ª legislatura. Convido o vereador Jaime Schroeder para fazer a leitura do versículo bíblico. A palavra vem do livro de João, capítulo 4, versículo 15. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador James. Grande expediente, artigo 127, 140 do Regimento Interno. Matéria da ordem do dia. Informe, com base no artigo 128 do Regimento Interno, que nenhum vereador poderá se ausentar-se do plenário, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Em segundo turno, discussão e votação em regime de prioridade do projeto de lei ordinária 30/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a cancelar o desconto remunerado de penalidade funcional decorrente de paralisação ocorrida no dia 22 de março de 2019. Em discussão, o projeto em sua redação final. Não havendo em votação o projeto em sua redação final. Quem for favorável, permaneça como está. Os contrários, se manifestem. Aprovado, segue para autógrafo de lei, para sanção ou veto do prefeito municipal, conforme o artigo 176 do Regimento Interno. Ok, sindicato. Está aprovado em 2 votações. Parabéns para a categoria. Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores deste Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, aos telespectadores que nos acompanham pela TV, declaro encerrada a presente sessão extraordinária e convoco as senhoras vereadoras e os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 28 de março, terça-feira, 17 horas, no plenário dessa Casa. A sessão está encerrada.